Aleluia, glória a Deus. A dor que ninguém vê, a ferida que ninguém vê, Jesus levou sobre a cruz. É nisso que nós cremos, nesse Deus soberano, tremendo e maravilhoso. E que esse Deus tremendo e maravilhoso venha falar ao nosso coração nessa noite. Nós estamos nessa série de mensagens, doenças da alma, e nós hoje vamos falar sobre depressão. Falamos sobre burnout semana passada, e como é importante nós obedecermos os mandamentos do Senhor. E quando nós seguimos a palavra do Senhor, ela é como remédio, ela é como bálsamo sobre a nossa alma. E é isso que nós estamos querendo ensinar, é prevenir essas síndromes, essas doenças. Se nós obedecermos a palavra, essa palavra vai nos dar direção de como viver na hora da tristeza, na hora do luto, na hora da aflição, na hora da canseira, da correria, do estresse, da ansiedade, da falta de esperança. É a palavra de Deus que é solução para nós não entrarmos em síndromes profundas, quando aí é necessário medicação para que possa nos levantar, para aí a gente poder pensar e entender a palavra do Senhor. Então, a importância de meditar na palavra do Senhor. Medita nesse livro de dia e de noite, para que te vá bem na sua vida, para que você tenha paz na sua vida. Guarde os mandamentos do Senhor, porque eles acrescentarão anos de vida e paz. Quando eu medito na palavra do Senhor, obedeço os mandamentos do Senhor, eu vou ter vida plena e cheia de paz. Não deixe de meditar, não deixe de praticar a palavra do Senhor. E essas séries são isso, isso aqui não é um remédio, não é uma receita que eu vou dar a vocês, mas orientações, segundo as Escrituras, porque os assuntos são vastos. Eu vou dar dicas, vou trazer para vocês como alguns homens e mulheres de Deus puderam passar por essas lutas e buscar esperanças, e outros nem ter esperança, mas não desistir de Deus, continuar confiando no Senhor, continuar descansando no Senhor, apesar das suas lutas e tribulações. Por isso hoje nós vamos falar sobre depressão. E o que é depressão? Tá bom? Depressão é uma tristeza prolongada, um pessimismo constante, isolamento social, perda do prazer, déficit cognitivo, baixa autoestima. A pessoa fica encolhida, fica enclausurada, fica escondida, quer o escuro, quer a solidão, não quer ninguém, não quer sorrir. E por mais que você fale, sai disso, acorda, não tem ânimo, nem ela mesma tem força para isso. É algo, quantos de nós aqui, você conhece alguém que passou por depressão? Se eu pedir para você levantar a mão, você vai dizer. Você conhece alguém hoje que está em depressão? Você vai dizer que sim. Tem alguém aqui hoje com depressão? Alguém vai levantar a mão aqui? Alguns em graus mais graves e outros mais leves, mas mesmo assim é uma angústia que traz tristeza ao nosso coração, a gente não consegue buscar alegria. E é interessante que em Limeira, numa reportagem que eu li, as mulheres são a maioria que busca como que eu posso dizer? Os postos de saúde para tratar das doenças da alma. 70% dos atendimentos na rede pública são mulheres que buscam esses atendimentos. Essa repórter aí colocou que o levantamento da Secretaria de Saúde de Limeira aponta que as mulheres representam maioria expressiva, dos atendimentos de saúde mental aqui no município. 70%. Claro que as mulheres são mais propensas a buscar ajuda. Os homens acham que eu não preciso de médico, eu não preciso disso ou daquilo, eu não preciso de ajuda, e vai se fechando, quando vai buscar ajuda já é muito tarde, está passando por uma luta tremenda. E as mulheres, a repórter diz que o que tem provocado essa demanda de acúmulo, essa demanda das mulheres buscar ajuda na rede pública, é o acúmulo de múltiplas responsabilidades. A maternidade,
São as mulheres que vão cuidar dos idosos, as mulheres que vão cuidar de pessoas que têm deficiência na família, além do trabalho formal e com a sua baixa remuneralidade. Não tem uma boa remuneração, se sente desanimada, eu trabalho, me esforço, só eu faço isso, se cansa e nesse cansaço se fecha e entra aí numa crise depressiva. Isso é na rede pública. O que nós vemos na rede privada. Quantas pessoas têm buscado ajuda, solução, remédio, para que possa aliviar a angústia, a tristeza, a dor do seu coração. Quais são as principais causas, da depressão? A depressão é multifatorial. Fatores biológicos, psicológicos e sociais influenciam para que o indivíduo tenha um episódio de depressão. Então, às vezes, são coisas que nos cercam, ou às vezes, dentro de nós mesmos, traumas que nós vivemos, pode despertar, pode ser um gatilho para a depressão. Ao longo da vida, diversos eventos podem ser gatilhos para um episódio depressivo. Traumas na infância, perda de pessoas queridas, mudança significativa da rotina ou de substâncias psicoativas e outras coisas mais podem ocasionar e ser um gatilho para a depressão. E todos nós podemos estar sujeitos a isso. Há uma demanda muito grande de pastores depressivos, pastores e padres se suicidando, porque não aguentam a demanda e também se cobram, ou por algumas circunstâncias entram em depressão, e parece que o único alívio para essa angústia, por esse buraco na alma, é tirar a vida, porque se eu estou dormindo, eu não tenho essa dor. Se eu me anestesio com a medicação, eu não tenho essa dor. Então, a minha única solução é isso, é tirar a minha vida, porque eu não aguento mais essa dor, essa angústia. E por mais que você fale, por mais que você oriente, por mais que você tente ajudar, parece que a pessoa não consegue sair daquele quadro tão difícil. Agora, pastor, depressão é pecado? O que a palavra de Deus nos diz? O pecado pode levar a pessoa à depressão. Nós vemos isso nas Escrituras. Davi, se você olhar o Salmo 51 e o Salmo 32, você vê um quadro ali depressivo enquanto ele calou o pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado pode levar a pessoa à depressão, porque ela não perdoa, ela não acerta a vida diante do Senhor, e ela não consegue por si mesmo se libertar, e por isso pode levar ela a uma depressão, uma angústia, ou pessoa que não se perdoa por algo que fez, não vê em Deus o perdão de Deus, que Deus perdoa os nossos pecados, que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. É a misericórdia do Senhor que me faz viver, porque se fosse para olhar pelos meus pecados, estou perdido. Mas eu louvo a Deus, Senhor, apesar de quem eu sou, eu reconheço que a Tua misericórdia está sobre mim. Eu tenho perdão diante do Senhor, ainda que a minha mente, o meu coração me acuse. Deus é maior que o meu coração e diz que os meus pecados foram perdoados na cruz de Jesus. O meu pecado passado, o de hoje e o que vai acontecer ainda, foram cravados na cruz. Confie na graça, na misericórdia do Senhor. Pecado pode levar, mas a depressão é consequência da nossa vida pecaminosa. É só ímpio que quebra a perna? Crente também quebra a perna. Porque a partir do pecado, nós vamos tendo, o pecado domina, o pecado está em nós aqui e nos envelhece, nos torna pessoas frágeis. Não era para nós envelhecermos, olha só que maravilha, mas por causa do pecado, nós envelhecemos. Não era para nós quebrarmos a perna, quando uma pancada forte, mas quebramos a perna, por causa do pecado.
E por causa do pecado, nós estamos sensíveis às consequências das doenças da alma. Do ponto de vista bíblico, toda dor, seja física, emocional ou espiritual, encontra sua raiz na queda. Deus fez todas as coisas boas e perfeitas, mas por causa do pecado, entrou toda a maldade, o medo. Não existia medo antes do pecado. Mas aí eu ouvi a tua voz, Senhor, e tive medo. E o Senhor fala: quem te fez sentir medo? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Não, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Comesse do fruto que eu falei para não comer? Não, não foi eu, foi a serpente. Colocar a culpa no outro, não assumir suas responsabilidades, consequência da queda. Logo, depressão, burnout, ansiedade, é fruto da queda. E a palavra de Deus vem nos dar norte, nos corrigir, para que eu não fique à mercê do meu coração pecaminoso, mas a palavra venha me corrigir, dar-me direção. Quando Adão e Eva desobedecem, tudo que há no mundo foi submetido aos efeitos do pecado e separado de Deus, inclusive a mente, o coração do ser humano, que passou a experimentar uma desordem interna e de pensamentos e emoções. Por isso precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para nos dar direção, norte, como eu devo viver para agradar ao Senhor e glorificar ao Senhor. Agora, homens de Deus, mulheres de Deus, podem passar por depressão, angústias, pedir até que morra, pedir a morte para si. Homens cheios do Espírito Santo, pode acontecer também. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que passaram por lutas e não necessariamente tinham pecado, mas pelas circunstâncias, pelas pressões, eles pediram a morte, pediram libertação ao Senhor, ajuda ao Senhor. Nós vemos aí o caso de Jó, homem íntegro e reto. No entanto, ele desejou: Senhor, tira o meu nome aí, que eu nem tivesse nascido. Tamanha minha angústia, sofrimento e dor, que eu nem queria ter nascido. Amaldiçoado seja o dia que eu nasci, para passar por essa luta. Ele abre o coração, ele derrama o coração diante de Deus, e ele não esconde a sua dor. Mesmo um homem cheio do Espírito Santo, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, passa por tribulações. Nós vemos também, o pastor Hernandes pregou aqui sobre Elias, como vencer a depressão, usando o exemplo de Elias. Mas o Elias, ele depois de uma grande vitória, entra numa caverna, se angustia, e Deus fala: o que você faz aí, Elias, nessa caverna? Sai dessa caverna, Elias, vai fazer exercício, come um pouco, se hidrate, melhore esse ânimo, eu estou com você aí, Elias. Mesmo um homem que fez tremendos milagres, passou por lutas. O apóstolo Paulo, passando por circunstâncias terríveis que, desesperamos até da própria vida. Homem que através dele Deus fez milagres, exorcismos, ministrou a palavra, mas passou por lutas e tribulações. Por isso nós estamos sujeitos, desse mundo que nós vivemos caído, a passar por isso. E eu gostaria que a gente aprendesse um pouco, na palavra do Senhor, como nós podemos encontrar refúgio nesse Deus. Como no meio da depressão a gente pode buscar refúgio, ou você aconselhar alguém que está vivendo em depressão, ser um apoio, uma ajuda, uma palavra, um abraço, alguém que possa ajudá-la a sair dessa caverna, dessa angústia, dessa tormenta dentro do seu coração. E por isso eu gostaria de conversar com vocês sobre o Salmo de número 42. Abra a palavra do Senhor aí, no Salmo de número 42. O Salmo 42, se a sua Bíblia, você tem aí a Bíblia em papel, talvez como for a minha, está escrito livro 2. O livro dos Salmos está dividido em 5 livros.
tá? É do capítulo 1 ao 42, do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto livro de 90 a 106 e o último livro de 107 a 150. Cada um tem uma ênfase maior em alguma temática. Uns são mais de louvor, outros são mais de lamento, outros são mais ali históricos. Então tem esses, está dividido em 5 livros, e um livro tem começo, meio e fim. E tem a introdução, no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. E ele, porque medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Vai estar sempre com vigor. Está vendo a introdução? Como tratar a nossa alma. Vai falar a diferença do justo e do ímpio. Aí tem salmos de louvor, de engrandecimento ao Senhor, de como que o justo vive. Mas há uma crise aqui no livro, no meio do Salmo 73. Tá bom, o Senhor diz que o justo vai prosperar, vai estar bem, vai buscar ao Senhor, vai ter paz. Mas o que eu estou vendo é o contrário. Olha só, o ímpio ele fala mal do Senhor, ele não busca o Senhor e ele está prosperando. Os olhos dele saltam a gordura, dizendo que eles estão robustos, viçosos. Mas o salmista fala, até que viu o fim do ímpio e viu o fim do justo. O ímpio pode estar prosperando, pode ter paz no seu coração, mas o fim dele é longe do Senhor. E o justo, apesar das suas tribulações, angústia, vai estar para sempre com o Senhor. Aí rompe salmos de louvor e adoração ao Senhor, e termina com o Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus nos criou para o louvor da sua glória. É um livro. E aqui no capítulo 2, do livro de número 2, começa a introduzir com o Salmo 42. Provavelmente o salmista, ele está relatando alguém que está no exílio. Ele está cativo, ele está longe de Jerusalém, ele está triste, ele está ali preso, ele tem saudade de Jerusalém, ele tem saudade do templo, e as pessoas zombam dele ainda. Cadê o teu Deus? O teu Deus onde está? Isso traz angústia, traz lágrimas, traz questionamentos. E interessante que em nenhum momento ele confessa pecado. Essa sua crise, essa sua angústia, essa sua depressão, não é por causa de pecado, mas é saudade de Deus, saudade do povo de Deus, não ser livre para poder ir, cultuar, adorar ao Senhor. Ele até queria, mas algo prende, e não é assim. Uma pessoa depressiva, ele até quer, hoje eu vou na igreja, questão de segundo, não vou mais, depois eu vou, vejo isso. É animado em algum momento, mas depois, deixa para lá, eu vou ficar aqui, deixa eu quieto. Tem até o desejo, gostaria, mas a mente, o coração faz ele ficar prostrado. Aqui está esse salmista. Vamos ler o Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. E quanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro em mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas.
todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que esquecestes de mim? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você viu o salmista? Ele começa ali triste, daqui a pouco ele se empolga, e quando ele se empolga, é porque está batida a minha alma. Aí ele vai lá para baixo, depois ele lembra de Deus de novo, mas eu canto ao Senhor, eu louvo ao Senhor, engrandeço ao Senhor, mas depois, porque estás abatida a minha alma? Porque está perturbada aí dentro? Depois eu vou louvar o Senhor durante o dia, à noite vai estar a sua misericórdia. Altos e baixos, angustiantes. Olha o que ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Quanta angústia, quanta luta, quanta tristeza. O que esse salmo nos ensina? Como encontrar refúgio em Deus, e que essa palavra possa trazer consolo e paz ao seu coração. Reconheça a sua dor. O salmista reconhece a sua dor, a sua angústia. Ele não se diz o super-homem, que eu estou bem e tudo mais, não. Ele abre o coração, ele rasga o seu coração e diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porque estás abatido a minha alma. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Ele fala, ele rasga o verbo, ele diz realmente que está sentindo a sua dor, a sua angústia, a sua tribulação. E se você quer buscar libertação, refúgio, declare e diga o que você está passando, o que você está vivendo. Não esconda, busque ajuda, busque refúgio. O salmista não esconde a sua angústia, ele reconhece a dor, reconhece a sua tristeza, expõe a sua alma diante de Deus. Porque estás abatida dentro em mim. Na depressão, muitas vezes queremos disfarçar a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento, negar até que estamos passando por um momento de tribulação e dor. Mas a Bíblia nos ensina que o primeiro passo é reconhecer a nossa dor, a nossa angústia. A fé cristã não anula a dor, mas nos permite trazê-la à presença de Deus. Não é porque eu sou cristão, não vou ter dor, não vou ter angústia, não vou ter depressão, mas em meio a essa luta, eu vou abrir o meu coração diante do Senhor, e Deus pode ouvir a sua oração, e Deus pode levar alguém para você abrir o seu coração. Mãe, pai, filho, eu estou passando por luta, minha alma está triste, estou angustiado. Pode falar com o pastor. A família da fé, nós estamos aqui para nós abrirmos o nosso coração. Nós estamos aqui para compartilhar. Ninguém aqui é super-homem. Nós aqui passamos por falhas, por problemas e por lutas, e Deus pode ser o seu refúgio. Deus está disposto a ouvir o seu coração. Deus está disposto a ouvir a sua oração. Assim como o salmista, nós podemos chorar diante do Senhor, abrir nosso coração, confessar nossa fraqueza. Honestidade diante de Deus é o início da cura. Não adianta disfarçar, Ele conhece. Deus quer te ouvir através da oração, dos familiares, amigos, pastores. Peça ajuda, busque ajuda, abra o seu coração. O salmista não esconde. Você sozinho não consegue. Peça ajuda. Se refugie em Deus, se refugie na palavra do Senhor, se refugie na casa do Senhor, na comunhão dos irmãos.
Esse lugar aqui tem que ser um lugar de cura, de libertação, de alento para a nossa alma aflita. Segunda coisa que a gente aprende aqui, reconheça que o Senhor, como buscar refúgio no Senhor? Sabendo que Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso escudo e fortaleza, refúgio bem presente na tribulação. É na tribulação que eu vou buscar o Senhor, me refugiar no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é quem nos sustenta, mas eu tenho que ir até Ele. Eu vou buscar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai trazer alento, descanso para a minha alma. Apesar da dor, o salmista declara: como a corça anseia, suspira, deseja pela água, ela segue os veios ali secos, mas eu vou buscar, eu estou com a alma sedenta, eu estou aqui angustiado, e eu vou buscar Deus, eu quero me refugiar no Senhor. Ele diz mais ainda, no Salmo: contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, contigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Ele ora a Deus, ele busca a Deus, na sua maior dor, ainda que Deus pareça não falar, busque o Senhor. Você viu também que o Salmo, em nenhum momento Deus fala, em nenhum momento Deus fala. Os Salmos é algo maravilhoso, é o único livro das Escrituras que não é palavra de Deus para o homem, são orações do homem para Deus. E esse salmo se torna palavra de Deus quando eu me identifico, reconheço e vejo esse Deus presente. O salmista não vê a resposta do Senhor, ele não ouve Deus falar, mas mesmo assim, ele se refugia, ele busca ao Senhor, ele se refugia no Senhor. Ele não busca anestesiar a sua dor, ele não busca distrair a sua dor com prazeres passageiros, mas corre para a presença de Deus. Ele reconhece que só o Senhor pode saciar o sede da sua alma, só Deus pode trazer libertação verdadeira. O remédio vai anestesiar você, vai trazer talvez você até um pouco de compreensão para você se refugiar em Deus, mas o remédio é passageiro. Agora é Deus quem vai libertar a nossa alma e trazer descanso para o nosso coração. Refugie-se no Senhor. Quando a depressão tenta nos afogar, é nos braços do Pai, é nos braços de Deus que encontramos descanso. Ele é refúgio seguro, fonte de vida, consolação para o nosso coração. Quando a depressão tenta nos afogar, é nos braços de Deus que encontramos esse descanso. Ele é refúgio seguro, fonte de vida e consolação. A graça de Deus nos livra de sentir abandonados, mas ainda a gente está com a dor. O que Deus fala a Paulo? No momento de dor, ele pede 3 vezes: Senhor, livra de mim esse espinho na carne, essa angústia aqui, está me incomodando. E Deus fala o quê? Deus tira a dor dele? Não, a minha graça te basta, a minha graça te basta, eu estou contigo, confie em mim, descansa em mim, apesar da sua dor, apesar desse espinho na carne, a minha graça te basta. É isso que o Senhor nos chama. Terceiro lugar, querido, espere em Deus. Como a gente pode encontrar refúgio no Senhor? Espere em Deus, mesmo que Ele não responda. Deus não respondeu o salmista, mas ele espera em Deus. Não é isso que o texto diz? Espere em Deus, pois ainda não consigo agora, mas ainda eu vou louvar a Ele, meu auxílio, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio,
e Deus meu. A gente chama esse salmo de um salmo de solilóquio. Ele fala consigo mesmo, ele fala com a sua alma. Por que você está abatida? Você não conhece Deus? Por que você se perturba? Você está dizendo que Deus te esqueceu? Não, alma, fica quieta, Deus não esqueceu de você não. Deus está contigo. Às vezes nós temos que falar conosco mesmo. Quantas vezes eu já vi assim, mas por que você está triste, Nilton? Por que estás abatido? Que isso, perdeu a fé agora? Acorda, rapaz, às vezes tem que dar uns tapas, acorda. Está pensando o quê? Tem chão ainda? Que desânimo é esse? Espere em Deus, e eu vou louvar ao Senhor. Deus vai ouvir o meu clamor, Deus vai ouvir a minha oração. A esperança cristã não é um otimismo vazio, mas uma confiança firme no caráter de Deus, nos atributos de Deus. É o Deus que conhece todas as coisas, e eu conheço esse Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece a minha alma, Ele conhece a minha tristeza, por isso eu vou confiar nele. Eu sei que esse Deus não me abandona, porque Ele é Deus presente, Deus conosco, e eu vou confiar, por isso eu vou cantar ao Senhor. Esse é o meu auxílio. Eu vou ver os atributos de Deus, eu vou confiar nos atributos de Deus, e por isso eu vou descansar em Deus. Acorda, Nilton, que estás abatido, levanta daí, vamos, enfrente o problema, para aí dessa churumela, peça ajuda, não está aguentando, peça ajuda, mostra suas fraquezas, peça ajuda, e saber quem Deus é. A depressão pode obscurecer o presente, mas não pode pagar as promessas eternas do Senhor. Temos promessas do Senhor para a nossa vida, e nós confiamos nessas promessas. Quem espera em Deus, sabe que a dor não terá a última palavra. Cristo venceu na cruz, e por isso nós podemos prosseguir e caminhar diante do Senhor. Por isso, querido, Deus vê a sua depressão, Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece as suas lágrimas. Há esperança no meio da tempestade, há luz no fim do túnel. Jesus, é Ele quem vai tirar a nossa alma do cárcere, é Ele quem vai tirar os meus pés da lama, do escorregadio, e colocar sobre a rocha. É Ele, o meu Deus, o meu auxílio, o meu Salvador. Deus pode tirar do nosso espírito angustiado e cobrir-nos com vestes de louvor, óleo de alegria em vez de cinzas. É nesse Deus que nós confiamos. Jesus não te abandona, Ele é Deus conosco, é Deus presente. Na depressão, descansa em Deus, refugie em Deus, abre o seu coração ao Senhor. Ele é o nosso auxílio, e Deus meu. Confie em Deus, descansa em Deus. Jesus é o nosso exemplo maior. E que exemplo, querido! Jesus sabe a sua dor, porque Ele passou por isso. No Evangelho de Marcos, abre aí a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Gostaria que todos abrissem. É o exemplo maior de como nós podemos nos refugiar em Deus, como nós podemos ser livres da angústia, da depressão. Olha o que está escrito aí, a partir do versículo 32. Getsêmani significa lugar da prensa, onde levava a azeitona para ser espremida, para sair o óleo. É nesse lugar que Jesus vai orar, no momento de angústia. Ele vai ser prensado, vai ter uma depressão ali em Jesus, uma angústia, e Ele fala isso: a minha alma está profundamente triste até a morte. No exemplo de Jesus que nós devemos fazer, querido. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegado disse
a Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. O que Jesus faz? Ele abre o coração, ele não se cala, ele chama os seus amigos, seus melhores amigos, e abre o coração. A minha alma está profundamente triste, minha alma está triste até a morte. Ele não está angustiado porque os soldados estão chegando, ele não está entristecido e com esse pavor de morte porque os soldados vão açoitá-lo. Ele não está com medo da multidão que vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Mas a minha alma está profundamente angustiada, angústia de morte, porque o meu Pai vai se afastar de mim, porque os pecados vão cair sobre mim, poderes do inferno, angústias do inferno vão se apoderar em Jesus. Por isso a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sabe o que é essa dor, essa angústia, mas mesmo assim, no mundo corporativo diz que não se pode mostrar a sua fraqueza. Você tem que mostrar que você é um líder, né? Mas Jesus não tem isso. Jesus rasga o coração, Jesus mostra a sua dor. Os discípulos podiam dizer: mas esse é o Salvador? Tão perdido. Mas não, esse é o verdadeiro Salvador, que sente a nossa dor. O Jesus homem sente a nossa dor. Além dele abrir o coração, não esconder, ele declarar a sua dor, a sua angústia, o que mais ele faz? Ele busca refúgio no Senhor. E adiantou-se um pouco, prostrou-se em terra, orava. Ele buscou refúgio em Deus. Ele foi orar. Ele foi buscar a quem pode auxiliar. Ele ora a Deus 3 vezes. Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Deus é soberano. E a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa vontade. Ele rasga o coração para os seus amigos, se derrama diante de um Deus soberano, que apesar de não, eu descanso no Senhor. Deus disse: não, você vai tomar o cálice, você vai para a cruz. E é interessante que Jesus ora, né? Versículo 37, voltando-se, achou os seus amigos dormindo. Vocês não podem vigiar nem 1 hora. Sabe o que isso me ensina? Que amigos dormem, se esquece da gente, abandona a gente, mas Deus não. Mesmo eles dormindo, Jesus volta e ora ao Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na terceira vez, enquanto eles dormindo, Jesus fala, versículo 40, voltando os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam mais o que fazer. E Jesus fala: ainda vocês dormem? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. O que Jesus faz? Enfrenta a dor. Então eu tenho que ir? Basta, eu me levanto e vou. Abri meu coração, derramei meu coração diante do Senhor, mas agora eu vou caminhar para aquilo que Deus tem para mim. Basta, levantando, foi. E louvado seja Deus, porque não ficou: hoje não, talvez amanhã. Que seria de nós se Ele não dissesse: basta, chegou a hora, eu vou para a cruz, para salvar os meus irmãos, para salvar a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus. Louvado seja Deus, porque Deus é esse Deus tremendo e maravilhoso. Deus é o único que pode aliviar por completo sua dor e encher seu coração de doçura em meio aos vales sombrios da vida.
O Salmo 42, queridos, mostra que a depressão, a tristeza profunda são reais, verdadeiras, e até mesmo homens e mulheres de fé podem passar por essa luta. Contudo, o caminho para a cura passa por reconhecer a sua dor, abrir o seu coração, refugiar-se em Deus e esperar no Senhor. Se hoje você sente aí a sua alma abatida, lembre-se, você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor conhece as suas lágrimas. O caminho para a cura passa por Ele. Jesus Cristo, que é homem de dores, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, nos oferecendo descanso e vida abundante. Que mesmo em meio à sua depressão, que você possa dizer: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar a Tati, Davi, para estar aqui, para a gente cantar um cântico que foi muito precioso, num momento de muitas lágrimas minha. E a Bilu, naquele dia, apresentou essa música para mim. Aí mais lágrimas ainda, mais derramar diante do Senhor. Mas que refrigério, saber que Deus cuida de mim, saber que o Senhor está comigo, que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é o meu descanso. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra de Deus ao seu coração. Saber que nas horas mais escuras, Deus cuida de ti, Deus está contigo e vai trabalhar por você. Amém? Se você puder fechar os olhos e meditar na letra, isso é muito importante. De bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas no relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero. Acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
braço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Glória a Deus. Esse Deus, descansa em mim. Quando você está com medo, está angustiado, espere em mim. É esse Deus que fala: eu cuido de você. Eu cuido de você. Você não está sozinho. Ele conhece suas lágrimas. Peça ajuda. Busque ajuda, às vezes, de um médico mesmo. Talvez você vai precisar de uma medicina. Dá para colocar de novo o meu último PowerPoint aí? Esqueci da aplicação, para a gente encerrar. Daí, o último. Depois daí. Isso, pode passar os 3 para mim. Considere procurar ajuda médica, terapêutica e aconselhamento bíblico para tratar a sua depressão. Depressão é uma doença, mas tem tratamento. Abra o seu coração para as pessoas ao seu redor. Fale das suas dores. Conte com as orações e suporte da igreja, da comunidade. Família da fé. Refugie-se no amor de Deus. Cante louvores a Ele, até mesmo nas noites mais escuras. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pastor Danilo, mais uma vez, podia orar por nesse momento e impetrar a bênção também sobre a igreja? Não estava combinado, mas Deus, Ele é soberano até mesmo sobre o culto. Quando nós fomos embora daqui de Limeira, o motivo foi a depressão da Ju, e nós fomos muito bem assistidos, a igreja cuidou da gente, mas Deus, Ele nos leva em alguns lugares, para que, mesmo no deserto, nós sejamos tratados. E eu lá em Curitiba, eu virei poeta, sabia? Tem uma senhorinha lá de 150 anos, que ela faz poesia, ela me inspirou demais, e cada sermão, eu tenho feito uma, e eu queria compartilhar antes de orar com os irmãos, e eu espero que essa palavra do Senhor também fale ao seu coração. Como a corça sedenta anseia por rio, minha alma te busca no árido vazio. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus, com o coração sedento pelos caminhos teus. As lágrimas foram meu pão dia e noite, enquanto zombavam ferindo-me o açoite. E onde está o teu Deus? Diziam sem compaixão, mas sigo clamando em meio à aflição. A mente cansada, batalha sem fim, sombras me cercam, me prendem em mim. Como Elias debaixo do zimbro a chorar, peço a vida a cessar, não mais continuar. O coração pesa, difícil sorrir, os olhos cansados não querem abrir. Por que estás abatida, ó minha alma? Pergunto em lamento, sem achar a calma. As noites se alongam, o sono não vem, a dor se repete, sem fim vai além. Jó também disse, minha vida é só dor, e sinto comigo esse mesmo ardor. Porque estás abatida, ó minha alma, porque se perturba sem calma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na rocha eterna descanso terei. E mesmo nas trevas, Deus ouve o nosso clamor, Ele guarda os seus filhos com terno amor, clama a mim e responder-te-ei, promessa segura, socorro certo eu terei. A cruz se ergue, caminho de luz, a dor encontra a resposta em Jesus. Vinde a mim cansados, eu vos aliviarei, na franqueza do pranto, descanso encontrei. O sangue vertido me chama ao perdão, transforma feridas em restauração. O Senhor é meu pastor e nada irá faltar, e a alma batida começa a descansar. No vale da sombra, eu não temo mais não, pois Cristo é quem segura a minha mão. Não te deixarei, nem te desampararei. A graça me envolve, jamais cairei. Da cinza, Ele ergue, do pó faz surgir um novo cântico, então vem a florir. Tirou-me do poço, firmou-me os pés, na rocha eterna, agora afirmo a minha fé.
as lágrimas secam, o pranto se vai, com a paz do Cordeiro, a tristeza se esvai. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e a alma cansada agora refloresce em fé. E então, mesmo aflito, clamo ao Redentor, minha esperança está no meu Senhor. E o poderoso Deus envia então o seu amor fiel, e no fim cantarei com o meu Mestre no céu. Que essa certeza da salvação, do cuidado do nosso Deus, esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo e recebendo a bênção do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus, porque o teu amor constrange a gente, Senhor. O teu amor vem de encontro ao nosso coração nessa noite, ó Deus, nos lembrando, ó Deus, que mesmo em momentos de aflição, o Senhor cuida do seu povo, segura a nossa mão. Louvado seja o Senhor por isso, ó Deus. Que se nessa noite, ó Deus, alguém entrou aqui, ó Pai, com depressão, com angústia, ó Deus, com ansiedade tomando conta no coração, ó Pai, a tua cruz resplandeça e traga restauração, Senhor. O nome de Jesus tem poder para libertar, ó Deus, todo cativo. Ele traz vida e fé a todo ser. E nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos agora, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, que só o Senhor merece toda a nossa vida, todo o nosso dedicar, todo o nosso andar, Senhor. Por isso, ó Deus, firma os nossos pés nessa rocha que é o Senhor Jesus, ó Deus. Tudo que aconteceu aqui, ó Deus, foi para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. E mesmo assim, o Senhor nos alimenta, ó Deus, recarrega as nossas baterias, ó Pai, enche o nosso coração com o teu Santo Espírito, e por isso louvamos ao teu nome, ó Deus, e glorificamos ao Senhor, ó Deus. Aleluia, ó Pai, porque o Senhor se fez presente aqui, ó Deus. Continua a agir no meio de nós, continua a cuidar dessa igreja, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor nos leve para as nossas casas agora, ó Deus, em segurança. E também coloque no nosso coração o lembrete de uma grande missão que nós temos, que é espalhar e proclamar essa grande verdade, esse pão da vida que nós comemos, àqueles que ainda não te conhecem, ó Deus. Cuida de nós, é o que te pedimos, no nome santo, doce, precioso de Jesus, a qual dizemos amém e amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as ternas consolações do nosso auxiliador, o Espírito Santo, estejam sobre todos vós, não somente hoje, mas até a consumação dos séculos, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Aleluia. Cumprimente a pessoa perto de você, declara a paz do Senhor para ela.